Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta série de reflexões a respeito do Evangelho de João. E nós vamos entrar hoje no capítulo 12 e vamos falar sobre Jesus ungido em Betânia. Capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 11, nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, preparando-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para lhe trair, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários? O valor não foi dado aos pobres? Ele disse, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. E tendo o bolso cheio do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia e eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram a crer em Jesus. Temos aqui, então, esse ministério do Filho de Deus. Voltando, então, a Betânia. O lar em Betânia era um lugar onde Jesus amava estar, junto aos seus amigos. Ali ele desfrutava de agradável comunhão com Lázaro, Maria e também Marta. E ao vir, então, a Betânia, nessa época, ele estava humanamente falando, expondo-se ao perigo, porque Jerusalém, que estava perto, era o centro de operações de todas as forças ordenadas contra ele. Apesar dos muitos que se opunham a Jesus, havia ainda alguns corações que batiam verdadeiramente a favor dele. Lázaro era um dos que estavam à mesa com o Senhor, e Marta servia. As Escrituras não mencionam nada do que Lázaro viu ou ouviu desde que morreu até ser ressuscitado. Talvez ele tenha sido proibido por Deus divulgar tal informação. Vários exemplos são registrados nos evangelhos que quando o Senhor Jesus foi ungido por uma mulher. Não há 2 episódios exatamente iguais, mas esse é geralmente considerado paralelo ao de Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. A devoção de Maria a Cristo levou-a a tomar esta libra de bálsamo de nardo puro e ungir-lhe os pés. Ela dizia, verdadeiramente que não existia nada mais precioso para dar a Cristo. Ele é digno de tudo o que temos e digno de tudo o que somos. Cada vez que encontramos Maria, ela sempre está aos pés de Jesus. Aqui ela está enxugando os seus pés com os seus cabelos. Visto que o cabelo da mulher é a sua glória, ela estava colocando sua glória, assim por dizer, aos pés dele. Obviamente, Maria carregaria consigo a fragrância do perfume por algum tempo depois disso. Assim, quando Cristo, ele é adorado. Os adoradores carregam consigo algo da fragrância daquele momento. Nenhuma casa é tão cheia de aroma agradável como a casa aonde é dado a Jesus
o seu devido lugar. Aqui a carne é vista entremetendo-se nessa ocasião tão sagrada de adoração. Aquele que estava para trair o Senhor não podia aguentar ver um óleo precioso sendo usado dessa maneira. Judas não considerou que Jesus fosse digno de 300 denários. Ele pensou que o perfume deveria ser vendido e dado aos pobres. Mas aquilo era uma absoluta hipocrisia. Ele não se importava mais com os pobres. Ele estava prestes a traí-lo. Não por 300 denários, mas por 1/10 parte daquilo. À primeira vista, parece incrível e impossível que alguém pudesse seguir a Cristo como discípulo por 3 anos, ver todos os seus milagres, ouvir todo o seu ensino, receber da mão dele bondade uma atrás da outra e ser contado entre os apóstolos e ainda, no final, se revelar corrompido de coração. Ah, quantos Judas nós temos visto abandonando a fé, cuspindo no prato que comeu, deixando de ser grato. Mas, todavia, o caso aqui de Judas mostra plenamente que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Poucas coisas provavelmente são tão pouco compreendidas como a magnitude da queda de um homem. João logo acrescentou que Judas não falou aquilo porque cuidasse dos pobres, mas porque era um ladrão e ganancioso. Judas tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. O Senhor respondeu então naturalmente: não a impeça, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Agora ela quer dar generosamente para mim num ato de afeição e de adoração. Deve-se permitir que ela o faça. Nunca haveria um tempo em que não existiriam pessoas pobres pelas quais se poderiam manifestar bondade. Mas o ministério do Senhor na terra estava terminando rapidamente. Maria nem sempre teria a oportunidade de usar esse óleo nele. Isso deveria fazer-nos lembrar que as oportunidades espirituais que nós estamos passando, nunca deveríamos nos atrasar a fazer aquilo que é possível para o nosso Salvador. As notícias, então, de que Jesus estava perto de Jerusalém se espalharam rapidamente. Não era possível guardar a sua presença em segredo. Muitos dos judeus vieram a Betânia para vê-lo, e outros vieram para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O ódio insano do coração humano é outra vez mostrado nesse versículo. Os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Poderíamos pensar que ele cometera alta traição por ter ressuscitado dentre os mortos. Nada disso estava sob o seu controle. Mas ainda assim, eles o consideraram digno de morte. Por causa de Lázaro, muitos dos judeus voltaram a crer em Jesus. Lázaro, então, se tornou inimigo da elite governamental judaica. E ele deveria ser removido. Os que conduzem outros ao Senhor são sempre alvos de perseguição, até mesmo de martírio, como nos tempos de outrora e nos tempos que estamos vivendo.